nesta edição, como já nos foi anunciado, falaremos sobre erros, uma oportunidade para transformação. E quem nos vem falar sobre erros, uma oportunidade para transformação, é Jefferson Bellomo, que nos honra, que nos alegra com sua presença, com seu conhecimento. Jefferson Bellomo é palestrante da nossa casa, professor do estudo sistematizado, de estudos avançados da doutrina espírita, estudioso da doutrina espírita já de longa data. Então, Jefferson, como sempre fazemos, receba o abraço fraterno, caloroso da família Comunhão Inspira. Muito obrigado por estar aqui entre nós. Obrigado, prazer. Eu organizava as ideias para falarmos sobre erros e, naturalmente, a primeira pergunta que me veio à mente: quem de nós nunca errou? Todos nós. Absolutamente natural e inerente ao nosso processo de aprendizado. Mas me veio também à mente uma reflexão. Será que não seria o nosso maior desafio reconhecermos que tipo de olhar nós projetamos sobre o erro? O olhar que traz a culpa, que traz o medo, um ônus talvez desnecessário para carregarmos, um fardo mais pesado para carregarmos sobre os nossos ombros? Ou projetamos um olhar da naturalidade do processo, de quem, matriculado numa escola, está aprendendo? E esses somos todos nós. E naturalmente, como aprendizes, o erro vai acontecer, muitas vezes. Então, esse olhar natural que projetamos para o erro, ou esse acolhimento dessa condição de aprendizes, não sugere leniência ou condescendência com aquilo que nós já identificamos e sentimos que temos que transformar. Não. Mas apenas e tão somente um sentimento que nos predispõe a aproveitarmos os ensinamentos, os aprendizados desse erro, fazendo com que a nossa jornada, o nosso caminhar se transforme de maneira positiva e de maneira edificante. Eu li há 2 semanas atrás, na revista Época, uma história que eu achei emblemática e eu gostaria de compartilhar com vocês justamente acerca do erro com essa perspectiva da transformação, uma oportunidade para transformação. A história, eu vou resumir para vocês, que ela foi muito bem contada pelo jornalista, mas a história acontece numa escola do subúrbio do Rio de Janeiro, na Taquara. O personagem principal dessa história é um professor de matemática. E, naturalmente, essa escola, encravada dentro de uma comunidade carente, nesse bairro, na Taquara, sofre de todos os males, da milícia, do tráfico de drogas, da violência doméstica nas casas, do alcoolismo, das drogas e todas essas mazelas. E as sequelas, ou os frutos de tudo isso, estão ali dentro da escola, são esses meninos. Então, desinteressados os meninos, desmotivados para estudar, com uma dificuldade extrema de se manterem conectados, às aulas, o professor sentiu-se desafiado a fazer diferente, a transmitir a sua mensagem de uma forma não convencional. E ele começou a trazer para a sala de aula games, gincanas, teatros, dinâmicas de grupo, para mexer com a meninada. E os resultados foram muito satisfatórios. Ele percebia que, na medida que o tempo ia passando, os meninos começavam a se conectar, demonstravam interesse por aprender, participavam, engajavam-se nas atividades que eram propostas. Mas ele tinha um desafio, uma aluna que havia sido reprovada no ano anterior e que naquele ano caía na sala do professor Luiz Felipe. Ana Júlia, o nome dessa menina. E ela tinha dificuldades elementares com cálculos. E se embaralhava toda, para fazer contas muito simples, ela se embaralhava toda. E o professor percebia essa dificuldade e tentava, através dessas dinâmicas, dessas técnicas, envolver a menina, trazer a menina para mais próximo. Nada dava certo. Games, gincanas, teatros, a menina continuava apática, completamente desconectada e desmotivada. Até que um belo dia, o professor resolveu desafiar a menina, levando para ela um problema para ela resolver. E os olhos dessa menina brilharam, como que o professor tivesse encontrado
a forma de se conectar. E ela, apesar de todas as dificuldades que tinha, não desistiu. Pesquisou, conversou com outras pessoas, insistiu e conseguiu resolver o problema. O professor chegou à conclusão: é esse o caminho. Vários outros problemas foram levados para a menina, com a mesma dificuldade, ela não desistia, até que os problemas fossem resolvidos. Feliz com os avanços que essa menina apresentava, o professor lhe sugeriu: você poderia se inscrever na Olimpíada de Matemática das escolas públicas. E ela se assustou, falou: mas como, professor, eu sou péssima em matemática. E ele de pronto diz para ela: nunca conheci ninguém tão boa para resolver problemas. E ela se inscreveu na Olimpíada. Resultado? Ficou em segundo lugar. Outros 176 alunos desse mesmo professor, dessa mesma escola, matricularam-se, inscreveram-se nessa Olimpíada e foram medalhistas. Então talvez valha, né, Jefferson, para nós começarmos o nosso programa como reflexão. Temos sempre muitas oportunidades de transformação a partir dos erros que cometemos no passado ou das circunstâncias que nos desafiam para que nós nos mobilizemos positivamente. E eu gostaria de, com essa breve reflexão, já trazer a primeira pergunta para você, Jefferson. Adquirimos ao longo da vida culpa e medo que se originam dos erros que cometemos. Como podemos, ao invés de nos culpar e nutrir negativamente o medo, projetar um olhar compassivo sobre algo que é natural e inerente ao processo de aprendizado, o erro, gerando transformação positiva, regular e edificante a partir destas experiências? Vamos começar por onde nós estamos e quem nós somos. Eu não sou pedagogo, não sou psicólogo, eu sou dirigente espírita. E, para ser dirigente espírita, antes de tudo, espírita. O que eu percebo desses anos que eu estou no espiritismo é que nós lidamos muito com a nossa cultura ocidental de pecado. Isso é muito forte. Pecado é uma transgressão que a pessoa comete, uma ofensa que a pessoa comete contra Deus. Por isso que é difícil a gente olhar para os nossos erros e admitirmos que nós somos pessoas que podem melhorar através desse aprendizado. Porque pecar é errar contra Deus, na concepção quase que inconsciente da nossa sociedade. Se nós somos espíritas, nós, por definição, também somos reencarnacionistas. Na reencarnação, o erro faz parte do processo de aprendizado. O que não quer dizer que a gente busque o erro. Quer dizer que nós encaramos o erro como uma tentativa de aperfeiçoamento. Cabe a análise do erro, cabe assumir a culpa pelos erros que nós cometemos. Gente, só psicopata não sente dor de consciência de errar. A pessoa sadia, ela quando erra, o sentimento natural é o de culpa. E reescrever para a próxima página aquilo que nós pretendemos fazer para corrigir os nossos erros. Essa questão é muito séria, porque independente de ser espírita, independente de ser cristão, independente de ser ateu, a nossa sociedade é uma sociedade com uma cultura judaico-cristã. Se nós não soubermos lidarmos com esse sentimento e afastarmos essa visão de pecado, dificilmente nós saberemos o que fazer com o nosso remorso. Porque sempre estaremos atacando uma figura divina. E essa figura divina pode ser pai e mãe, essa figura transcendente, melhor dizendo, pode ser a sociedade, pode ser o Estado e pode ser Deus. Se nós não realmente integrarmos ao nosso psiquismo que nós somos reencarnacionistas, então simples, ignorantes, através das diversas reencarnações, aprendendo, o erro fica um peso difícil de carregar. Se nós mudarmos o nosso enfoque,
é uma grande oportunidade para nós olharmos e vermos o que a gente pode fazer de melhor. E de melhor em melhor, a gente se torna realmente aquilo mais próximo da perfeição que nós conseguimos imaginar. É tentativa e erro. É interessante, né, que as pessoas falam tentativa e erro. Ninguém fala em tentativa e acerto. Por que tentativa e erro? Porque para chegarmos a sermos virtuosos em algo, são muitas tentativas. Não é do dia para a noite. E o mais importante é a gente não se sentir sozinho nisso. Então é fundamental, primeira coisa, afastar o sentimento de pecado. Se a gente afasta o sentimento de pecado, fica mais fácil de entendermos o processo de tentativa e erro. Qual a sua reflexão acerca do ditado popular? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Perguntaram para o cara errado, porque eu concordo. Né? O que faz o ser humano ser inteligente é exatamente ele aprender com os erros. Uma pessoa inteligente, ela erra, medita sobre o seu erro e tenta não errar novamente. A pessoa que não é inteligente, pelo menos emocionalmente falando, tem características que são muito interessantes. Primeiro, eu preciso bater com a minha cabeça para aprender. Não precisa bater com a sua cabeça. Você pode ver o outro batendo com a cabeça e aquilo já ser o suficiente para você não errar naquilo. É fundamental. A questão de permanecer no erro não é só teimosia. Tem muito a ver também com a questão da nossa autoestima. Admitirmos que aquele caminho, por mais seguro, aquele caminho não é o caminho que nos leva à nossa sensação de completude, não é uma coisa fácil. Você chegar e assumir que depois de 10, 20, 30, 40 anos você está agindo errado, olhar para isso e falar não é assim e vou mudar, não é uma coisa fácil. Isso pessoas humildes fazem. Pessoas vaidosas não conseguem fazer. No meio acadêmico a gente vê isso. No meio acadêmico a gente vê muitos chamados eruditos mantendo seu ponto de vista, porque se ele não mantém o seu ponto de vista, tudo que ele escreveu durante 40 anos, que ele produziu durante 40 anos de vida acadêmica está errado. Mas é um contrassenso em relação à ciência, que quando um cientista ele é avisado do seu erro, ele se torna mais sábio. Assim deveria ser na vida. Quando somos alertados que não estamos no caminho correto, é uma bênção isso. Só os teimosos, as pessoas inseguras, é que não têm tranquilidade de assumir os seus erros. E olha, isso aí é tão grave que quando a gente pega a história, exércitos inteiros foram dizimados por pessoas, no caso, líderes militares, generais, que foram incapazes de olharem para uma determinada tática, uma determinada situação e simplesmente dizer, vamos desistir porque eu estava errado. Batalhões morrem por causa disso. Pessoas morrem. Pacientes morrem em centros cirúrgicos por causa disso. Então a gente tem que ter a tranquilidade, está errado, e realmente não é inteligente permanecer no erro. Boa noite. Gostaria de saber se a dor é incontornável no aprendizado do reincidente no erro. Haveria alternativa a esse método de aprendizado? A dor, ela mostra para a gente que a gente tem sensibilidade. Quem é sensível ao prazer é sensível à dor. Quanto maior a sensibilidade da pessoa, mais a dor vai refletir nela. A única forma de você não sentir dor, seja no aspecto físico, seja no aspecto psíquico, é você não sentir prazer. Como você não sofre com a morte de um pai ou de uma mãe, quando aquele pai e aquela mãe não tem significado para você. O mesmo sentimento de proteção no luto é o mesmo sentimento de perda, de ausência
do ente familiar em vida. Então, a dor, ela faz parte da nossa natureza enquanto seres humanos. Não sentir dor é ser incapaz também de nos sentirmos satisfeitos, alegres, felizes. E a dor é um processo necessário. Eu estou tirando tudo isso para o nosso exercício espírita. A dor é necessária para o processo de empatia. Muitas vezes nós só entendemos a dor que causamos ao outro quando nós acabamos sofrendo aquilo que nós fazemos o outro sofrer. Não é porque Deus ele é contador e faz uma contabilidade de débito e crédito. Se você pisou no pé de alguém, alguém vai pisar no seu pé. Se você fez alguém passar fome, você vai passar fome. Deus não é vingativo. O problema é a didática. Você é capaz de entender a fome do outro sem você estar de estômago vazio? Você é capaz de entender a fratura no osso do outro, provocada pela gente? Se nós não nos fraturarmos, eu sou capaz de entender a solidão se eu não vivenciar o desgosto amoroso? Porque enquanto a gente não tiver o processo de empatia, a gente vai continuar atropelando as pessoas. Esse é que é o problema. A dor ela é um mecanismo necessário que nos desperta para o processo de empatia. Por que nós, via de regra, quando vemos uma pessoa, por exemplo, uma fratura exposta, nós sentimos como se fosse no nosso osso aquilo? Porque nós desenvolvemos o processo de olhar para o outro e trazer a dor dele para nós. Pensem que esse não é um fenômeno tão antigo. Na época de Jesus, se matava pessoas com uma banalidade muito grande. Jesus foi morto de uma forma brutal. Descartaram Jesus de uma forma muito simples, porque naquela época se matava as pessoas de forma muito simples. Hoje isso nos choca, porque nós desenvolvemos em 20 séculos o processo de olhar para o outro e aquilo nos causar mal-estar. 20 séculos é muito pouco tempo em termos históricos. Então, a dor, ela não é o problema de fugir dela, é saber lidar com ela. Porque ela é que nem um prazer, é provisório. Tá bom, aproveita, porque passa. Tá ruim, não reclama, porque passa. Como os pais, no processo de evangelização dos filhos, podem ajudá-los a lidar positivamente com os erros e evoluir moralmente? Nós estamos num momento de transformação, de educação de filhos, porque a geração que está educando os filhos era uma geração da palmada. A geração que está educando os filhos agora, ela não pode usar a palmada, ela tem que usar o diálogo. E isso dá muito mais trabalho do que a palmada. A palmada é muito mais rápida, não quer dizer que seja mais eficiente, mas ela é muito rápida. Você convencer uma criança é um processo muito mais desgastante, muito mais demorado. E nós ainda temos uma situação que hoje as coisas, pela própria dinâmica da nossa sociedade, elas são muito rápidas. Então nós estamos criando uma geração de pessoas ansiosas, porque se a pessoa não tem uma resposta rápida às suas demandas, e parece papo de velho, mas é só pensar há 30 anos você fazer uma ligação interurbana e hoje você fazer uma ligação interurbana. Há mais tempo você tinha que ligar para a telefonista ligar para outra telefonista, aquela telefonista entrar em contato com a pessoa e depois fazer todo o caminho de volta. Quando você finalmente falava com a pessoa, caía a ligação. Hoje, nós estamos no estrangeiro e graças à internet e os meios de comunicação, isso é muito rápido. Ótimo, mas o que causa? Frustração. Então, quando o pai ou a mãe atrasam para pegar o filho na escola, nós vamos ter uma criança impaciente. Quando o almoço atrasa, nós vamos ter uma criança impaciente, quando nós não temos um adulto impaciente. As pessoas não sabem lidar mais com as frustrações. E o grande desafio do pai e a mãe hoje, na minha opinião, é adaptar os seus filhos para uma sociedade que vai frustrá-los. A minha pergunta é se os pais estão preparados, eles pais,
para as frustrações. Porque você preparar alguém para algo que você não se sente competente é meio complicado. As crianças, elas estão no nível de exigência como nunca antes na história da humanidade. Porque finalmente a criança está podendo ser criança. Hoje ela se permite a ter acesso a direitos que até então ela não tinha. Existia uma coisificação da fase infantil. Hoje ela é vista como um ser humano com direitos. Isso é muito bom. Mas nós, da geração ou 2 gerações anteriores, nós estamos preparados para esse diálogo, porque agora tem que ser na base do diálogo. Agora a boa e velha havaiana não vai funcionar como instrumento pedagógico. E nós temos que prepará-los, porque eles vão sofrer muita frustração na vida. Muita. Nós sabemos disso porque nós passamos por isso. Todo mundo adulto aqui no salão, todos os adultos que estão assistindo na internet, sabe que a vida ela vai ter frustrações. Nem tudo que você imagina, nem tudo que você deseja, nem tudo que você sonha vai se realizar. Até porque muitas coisas são impraticáveis. Muitas coisas são desconectadas da realidade. O problema é que se a gente não prepara essa geração para isso, nós estamos criando futuros adultos realmente frustrados. E aí vai ser difícil. A persistência no erro pode ser um sintoma de obsessão? Em que medida? De autoobsessão, com certeza. Espíritos, eles não têm como forçar a nossa vontade. Espíritos, sejam encarnados, sejam desencarnados, eles só podem fazer uma coisa. Eles podem insinuar para que nós façamos ou deixamos de fazer. Nem Deus, nem Satanás é só uma metáfora, tá? Eles não têm como de determinar o que a pessoa pode fazer ou deixa de fazer. Então, o espírito dito obsessor, o espírito que traz uma série de problemas para o encarnado, ele não tem como forçar uma situação. Ele só pode sugerir a situação. Então, persistir no erro significa que a sugestão dessa pessoa encontra ressonância na gente. Gente, para isso Deus inventou terapia. Tem muita coisa que não é sala de passe. Tem muita coisa que é psicólogo. A gente falando, a gente se ouve. Nós temos que ter um lugar ou pessoas, ambientes, para que a gente possa se ouvir. Uma coisa que eu adoro de dar palestra é que quando eu dou palestra, eu me ouço. E aí eu vejo quanta coisa eu ainda tenho, que teoricamente está tudo, mas quanto aquilo ainda tem que ser experimentado, vivenciado. Se nós não pegarmos e nos ouvirmos, nós vamos ouvir os outros. É onde a obsessão entra. Porque nós não estamos nos ouvindo. A gente está sendo reativo. Tem um estímulo, tem uma reação. Tem um estímulo, tem uma reação. Mas em que ponto há um estímulo e há uma reflexão sobre esse estímulo? Essa é a questão. Os desencarnados, eles nos dão estímulos, sejam os nossos mentores, os nossos familiares, sejam os nossos obsessores. Eles vão dar estímulo. A questão é, o que eu faço com esse estímulo? Eu falo muito para as pessoas em palestra, em aula, Deus não tem braço, Deus não tem voz, Deus não fala português. Nós falamos português, nós temos voz, nós temos como chegar no nosso próximo. Como Deus chega ao nosso próximo? Através de nós. Agora pensem, os obsessores também não têm voz, os obsessores também não têm braço, os obsessores também não falam português. Como eles chegam para causar tumulto na face da terra? Através das pessoas. Então, se nós não criarmos um processo de nos ouvirmos e realmente fazermos escolhas conscientes, sim,
A teimosia, ela primeiro é uma autoobsessão. Segundo, ela pode ser você captar uma sugestão. O processo de fascinação é isso. Você olha para o que o espírito fala e vê naquele espírito uma espécie de oráculo, de divindade. Isso não é fé raciocinada. Não há um único espírito, por um único médium, por uma única comunicação, que um espírita não deva ler e criticar. É só olhar o livro dos médiuns. Toda e qualquer comunicação por todo e qualquer médium deve ser verificada. E isso não vale só para desencarnados, isso vale para tudo. O que a gente vê na televisão, o que a gente lê nas revistas, se nós não fizermos isso, alguém vai decidir pela nossa vida. Porque nós abrimos mão dessa poltrona chamada decisão. Se nós levantarmos e essa poltrona ficar vazia, alguém vai sentar nela, ela não vai ficar vazia. A cadeira do poder nunca fica vazia. Se você não tiver poder sobre a tua vida, alguém vai ter. E normalmente no mundo de provas e expiações, adivinha quem é que senta na cadeira? Com a situação atual, envolvendo tanta corrupção em nosso país, podemos dizer que a sociedade brasileira ainda não aprendeu com seus erros? A sociedade brasileira, enquanto sociedade, é muito nova. Muito nova. Nós, enquanto cultura, a gente ainda está na infância. Não adianta a gente querer se comparar com culturas que já estão nesse métier há muito mais tempo. Hoje nós elogiamos muito, por exemplo, os países escandinavos. E eles são exemplos realmente a serem seguidos em muitas coisas. Agora pensem, na época da queda de Roma, os bárbaros invadiram Roma porque eles estavam fugindo dos escandinavos. Os escandinavos davam medo nos bárbaros. Então por aí vocês tiram quem eram os escandinavos nessa época. Eles tomavam a bebida deles no crânio dos inimigos. O sueco, o finlandês, o dinamarquês de hoje era esse sujeito de 2000 anos. Os grandes países da Europa, as grandes democracias da Europa, se a gente for fazer um retrospecto, quando o Brasil ainda estava sendo colonizado, esses países era leite italiano. E olhem 500 anos, como eles se desenvolveram. Nós, enquanto cultura, se a gente for parar para pensar, nós não estamos mal. Não adianta querer comparar com os Estados Unidos, com a Austrália, com Nova Zelândia, porque o processo de colonização foi diferente. O Brasil, ele fundou um país. Esses países, eles migraram para terras. Então, a visão deles de mundo migrou. O Brasil, a nossa visão de mundo está sendo construída. Então, o nosso processo de largar de ser colônia é um processo muito recente, muito recente. A independência do Brasil foi no começo do século XIX. Isso, em termos históricos, foi ontem. Agora, o que está acontecendo com o Brasil é um processo necessário, doloroso, mas necessário. É um aprendizado para o país. É um grande aprendizado para o país. A questão é se a gente vai aprender alguma coisa com isso. O processo de aprendizado está aí. A questão é o que nós vamos aprender com isso. Porque Roma Antiga, o Senado, ele era conhecido por ser uma máfia que legislava para os seus próprios interesses. Há 2000 anos. Há 2000 anos já era a visão que eles tinham do Senado romano. Então, não é uma coisa que surgiu com o Brasil, não é uma coisa que surgiu recente. É um processo que permeia o mundo. Pelo que a gente vê, é que no Brasil havia um sentimento de impunidade. Vamos ver se isso muda. E é bom que mude. Eu sempre, só fazendo um parênteses, eu acho interessante que todos nós gostaríamos de viver numa sociedade mais, aspas, evoluída, porque não tem sociedade mais evoluída. Existem sociedades diferentes. Agora vejam que interessante. Uma vez eu estava nos Estados Unidos
e tinha uma moça sendo atendida num balcão de uma loja. Como todo bom brasileiro, eu estava com pressa e resolvi chegar para a moça do balcão e perguntar se aquele produto tinha do meu tamanho. E fui grosseiro, acabei interrompendo, na minha ansiedade, a atendente com a cliente dela. Ela olhou para mim e falou assim: o senhor respeite o meu espaço. Americano, quando dá excuse me, gente, ele não está sendo educado. Ele está praticamente dando passa fora. Americano, quando vem excuse me, é tipo assim: o pastel, sai da frente. É isso que eles estão dizendo. Aí, ontem eu estava na padaria, humildemente pagando meu pãozinho francês. Enquanto eu estou na padaria, a moça que queria comprar um cigarro, praticamente ela montou nas minhas costas para pagar o cigarro dela. Aí eu fiquei pensando, se a gente for ter um nível de sociedade americana, a gente está preparado para não invadir o espaço do outro? Se a gente for espírito evoluído, está preparado para abrir mão da fofoca, da carne vermelha, do álcool? As coisas não vêm sozinhas, elas vêm juntas. A gente acha o nosso país meio tumultuado, meio bagunçado, mas a gente está preparado para abandonar isso e seguir estritamente as regras de civilidade? Porque não vem de graça. O jeitinho brasileiro tem que ficar de lado. A gente está preparado para abandonar o jeitinho brasileiro? Ô, seu guarda, não multa não, foi só um minutinho. Experimenta falar isso na Alemanha. Estaciona na vaga de deficiente e fala assim: não sabe o que é, só estou esperando a minha esposa. A gente está preparado para isso? Porque as coisas têm um preço. Por isso que eu acho que o Brasil ele vai melhorar lentamente. Porque nós temos que pagar esse preço em suaves prestações. Do dia para a noite é difícil. Excelente. Existem pessoas que se preocupam mais com os erros das outras pessoas do que com os próprios. Como mostrar a esta pessoa que ela está procedendo de forma errada, já que ela não aceita que está errada? Olha, se a pessoa não aceita que está errada, é pouco provável que a gente consiga convencê-la do contrário. Algumas pessoas, elas precisam de figuras que sejam, façam um papel de pai e papel de mãe, mesmo na vida adulta. Eu falo da figura, não propriamente o pai ou propriamente a mãe. É a figura do patriarca, da matriarca, a figura do líder, do guru. Às vezes a gente se deixa ouvir por essas pessoas. Mas a experiência, pelo menos que eu tenho aqui na casa, comprova que se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Entendam, centro religioso, não só um centro espírita, qualquer religião. Qualquer religião. Existe muito no inconsciente das pessoas que religião é um lugar para onde eu vou para Deus me ajudar. A maioria das pessoas não entra numa religião para saber como elas podem ajudar Deus a transformar o mundo num mundo melhor. Nós ainda temos aquele atavismo que era muito comum nos povos ditos pagãos. Eu vou no sacerdote, entrego minha oferta, aquele sacerdote pega minha oferta, faz um ofertório, um sacrifício para Deus, e Deus, sentindo o cheiro daquelas carnes queimadas no altar, ele olha para mim e fala: o Jefferson é um cara legal, vou ajudar ele. A gente hoje não faz mais sacrifício de animais, pelo menos na maior parte das religiões, mas a gente ainda continua achando que a gente dando algo para Deus, ele vai nos dar algo em troca. Então, lugar religioso, as pessoas muitas vezes pegam os maus exemplos de fora e trazem aqui para dentro. A proposta do Espiritismo é você pegar os bons exemplos daqui de dentro e levar lá para fora. Então, dificilmente, se a pessoa não entende isso, nós vamos poder conversar numa relação de simetria, porque a pessoa não vai querer ouvir. Ela não está aberta para ouvir essa relação de simetria. Gente, eu
estou aqui há mais de 30 anos, 34 anos. Palestra desde 2009. Eu canso de ver o salão vazio no começo da palestra e o salão cheio no final da palestra para tomar o passe. Não mudou. A pessoa não está interessada em como ela pode captar algo, processar aquilo e transformar as atitudes dela em relação ao mundo. Ela está interessada em receber o passe. É como Deus vai olhar e resolver os problemas dela. Nós não mudamos muito em relação a isso. Se nós não mudamos essa percepção, a gente vai continuar errando, pisando nos mesmos obstáculos que a gente sempre pisou. Pode mudar de centro espírita, pode mudar até de igreja, que necessariamente nós vamos nos sentir atraídos pelos mesmos erros, porque nós não mudamos. A gente não está aberto para mudar. Nesse sentido, cada um tem que fazer realmente o seu trabalho e fazer a proposta para o outro. O outro aceita a proposta se ele quiser. É frustrante isso? Ah, é frustrante. Agora pensa os nossos mentores conosco. Como eles não são frustrados também. Quantas encarnações dizendo, vem, vem, e a gente não quero. Porque não está no tempo da pessoa. Não está no tempo da pessoa. Aí acontece o processo de erro, o processo de dor. Até que nós entendamos como nós podemos nos mudar. As pessoas são muito curiosas. Se elas não sofrerem, dificilmente elas mudam. E muita gente sofre e só muda porque fica mais revoltada. Não aprende nada. Só para me alongar um pouquinho, eu acho interessante isso, né? Se você é cristão, a culpa é do diabo. Se você é ateu, a culpa é ou do genes ou a culpa é da mãe. Né? Aquela coisa meio freudiana. Se você é espírita, a culpa é do obsessor. A minha questão é, pergunta muito simples, o que o anjinho andou aprontando para que a culpa fosse sempre dos outros? Porque enquanto a gente não assumir as nossas responsabilidades, com a inteligência, a culpa vai ser sempre do outro e a gente vai continuar sempre errado. Porque a gente não entendeu que as decisões são nossas. Dentro daquilo que eu já falei, se você não toma as suas decisões, se você não escolhe, alguém vai escolher para você. Quando alguém escolhe para você, é porque você escolheu por isso. Você optou. É uma procuração. Fulano, decide por mim. Então mãe decide por mim, genética decide por mim, obsessor decide por mim. Até quando? Tem passe que resolva isso? Tem Eucaristia que resolva isso? Tem sessão de descarrego em igreja pentecostal que resolva isso? Se a gente não assumir isso, é um problema sem solução. Jefferson, e qual é o conceito de erro? Hoje, algo pode ser considerado errado, mas antes era considerado certo. Ótima pergunta. Você pode ver de duas formas. Vamos falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, a terceira parte é sobre as leis morais. Nesse sentido, o que os desencarnados nos falam? Assim como tem a lei da gravidade, assim como tem as leis do magnetismo, a lei da gravitação universal, você tem leis que são morais. Então, lei do trabalho, lei de igualdade, lei de amor, justiça e caridade, são leis. Quando nós temos uma crença e nós sempre acreditamos em algo, não tem um ser humano que não acredite em algo. Ah, mas eu conheço um cara que é ateu. Ele pode não acreditar em Deus, mas observe e vê que ele colocou alguma coisa no lugar de Deus. Nem que seja ele mesmo. Você tem que colocar alguma coisa no lugar da divindade. Então, por exemplo, as pessoas colocam o Estado.
O Estado é responsável por tudo de bom e tudo de ruim que acontece no mundo. As pessoas colocam Deus, as pessoas colocam pessoas carismáticas. A questão é, quando você coloca algo que não seja Deus, dizendo que determina as nossas vidas, o Estado ele muda. Você pode ter uma monarquia que depois vira uma república. Você pode ter uma ditadura que vira uma democracia. Você pode ter uma moral social que, passados os anos, aquela moral social ela fica ultrapassada. Tem exemplos assim, relativamente bem recentes. Virgindade e divórcio. Há 50 anos, virgindade e divórcio faziam parte de um julgamento social. Hoje, se for julgar isso, não sobra ninguém, né? As pessoas já não se incomodam tanto com isso a partir do momento que isso vai se tornando mais comum na sociedade. A sociedade muda. Deus não muda. Então a sociedade, quando ela muda, ela pode dizer isso é certo, isso é errado. Porque a sociedade ela tem visões diferentes em tempos diferentes. Deus é perfeito. Então Deus ele não olha para uma coisa numa época e a mesma coisa em outra época ele fala, mudei de ideia. Aí um leitor mais atento da Bíblia pode dizer assim, olha, não é bem assim. Se você olhar Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, comparar com Abba de Jesus, você está vendo um Deus que evoluiu. É Deus que evoluiu ou a visão de Deus que evoluiu? Aquele homem semita, pastoril, nômade do deserto, ele vai ter a mesma visão de Jesus ou do cristianismo dos primeiros tempos? E a sociedade de hoje vai ter a mesma visão das pessoas que formavam o cristianismo do mesmo tempo? A visão de Deus? Provavelmente não, porque nós evoluímos e ficamos mais exigentes na figura divina. Pois bem, Deus não evolui, Deus é eterno. As leis de Deus, então, não mudam, são eternas. Então, existe bem e existe mal, existe certo e existe errado. Se nós relativizarmos isso, nós estamos dizendo que nós entendemos que Deus é relativo. Aí, ou Deus é, ou ele não é. Não tem meio termo. Ele pode ser um super poderoso, mas não vai ser Deus. Se ele não tiver um único atributo da divindade, ele não é Deus. Pois bem, se ele é Deus, existem leis e essas leis regem o universo. Por toda a eternidade, existe certo e errado. Uma das coisas mais difíceis numa encarnação é você não ir com um grupo. Você chegar e falar, eu não faço porque isso não está certo. Eu não faço porque isso é errado. É o que vai exigir mais coragem de uma pessoa na reencarnação dela, é isso. Ah, veja, todo mundo escraviza, logo eu vou escravizar. A escravidão, ela está dentro do ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, todo mundo oprime a mulher, então eu vou oprimir a minha. Todo mundo rouba, eu também vou roubar. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Porque tem Deus, pô. Se não enxergar que tem Deus, que tem regras, você vai relativizar tudo. Então fumar maconha é bom ou é ruim? Ah, depende, né? Teve uma época que ser chamado de maconheiro era ofensa. Hoje é ser chamado de estudante universitário. Qual é o problema? Tem problema. Claro que tem problema. Aborto é bom ou é ruim? Bom, antigamente a mulher era vista como propriedade do homem. Hoje não, a mulher tem... Para aí, você matar uma criança no ventre é uma coisa boa ou é ruim? Deus é a favor da vida ou contra a vida? A gente tem que se questionar. Todo mundo faz, eu também faço? Existe a falsa moral. Virgindade e divórcio são dois bons exemplos de falsa moral. A honra de uma pessoa não está no ímen, a honra de uma pessoa não está em manter uma relação fracassada, com certeza. Mas você não pode dizer que é vontade de Deus ou que é relativo você pegar, por exemplo, e fazer um suicídio assistido, uma liberação da eutanásia.
A vida tem que ser um valor maior do que os nossos desejos. Se a gente não pensar desse jeito, realmente, aí tudo é relativo. Tudo que vocês imaginarem é relativo. Matar uma pessoa é bom ou é mal? Depende. Depende. Posso me estender na resposta? Posso Fica à vontade. Tem um pensador do século XX que ele foi preso por Mussolini. O nome desse pensador, filósofo, comunista, era Antônio Gramsci. Então, o Antônio Gramsci passou 10 anos preso, torturado pelo governo fascista. E lá ele começou a escrever dizendo como é que eu derrubo o governo do Mussolini. E aí ele criou uma tese, ele lia muito, era um cara muito intelectual, ele se baseou em Maquiavel. Lendo Maquiavel, ele chegou à seguinte conclusão: o que é bom? Aquilo que derruba o governo do Mussolini. O que é mal? Aquilo que deixa o governo do Mussolini. Então, por exemplo, matar uma pessoa é bom ou é ruim? Bom, vai ajudar a derrubar o governo ou não? Se for ajudar a derrubar o governo, é bom. Roubar é bom ou é ruim? Vai ajudar a derrubar o governo? Se não for ajudar, é ruim. Essa visão é de relativismo moral. O espírito ele não pode ter relativismo. Alguém perguntar para a gente matar é bom ou é ruim, a gente ainda ficar, deixa eu pensar. Se apropriar de um bem alheio é bom ou é ruim? Vou pensar. Gente, o que define a nossa crença é o que a gente faz com ela. Se eu falo isso, é porque a minha crença, ela é relativa. A palavra fé em grego, ela é pistis. Pistis significa confiança. E ela é derivada de uma outra palavra que significa deixar-se convencer. Se você olha para essas coisas como a proposta, seja a proposta católica, a proposta evangélica, a proposta espírita, você diz que tem fé, mas na hora que você tem que vivenciar aquilo, você faz outra coisa, é porque você não se deixou convencer. É porque você não tem confiança naquilo. Você realmente não acredita. Se você não acredita, é porque você não tem fé. É isso que a gente tem que pensar. A gente não está falando de erros, oportunidades para acerto. Vamos ver situações que a gente foi levado a um extremo e que a gente falou assim, eu acho que os espíritos são legais, mas coisa simples. Eu vejo, por exemplo, aqui, as pessoas estacionam em vaga de idoso. Estacionam em cima da calçada lá e destruíram a calçada. Tá certo. É isso que determina a nossa confiança no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de Marcos, de João. Se a gente não confia, a gente não se deixou convencer. Se a gente não se deixou convencer, a gente não tem fé naquilo. E aí, como diz Kardec, né, no livro dos Médiuns, nós temos os espíritas experimentadores, os maus espíritas, os espíritas cristãos, ou bons espíritas, e os espíritas exaltados. A questão é, que tipo de espírito eu quero ser? Não é se você consegue, é se você se esforça. Eu não consigo perdoar o outro. Você se esforça? Eu não consigo largar o cigarro. Você se esforça? Eu não consigo parar de mentir. Você se esforça? Essa é a questão. Porque o esforço vai dizer se você confia, acredita, ou se você só está se enganando. Temos mais duas perguntas. Essa próxima aqui, Jefferson, eu estou entendendo que você já respondeu e vou te deixar naturalmente bem à vontade se você entender que deva complementar. Se a pessoa está errando, devemos apontar o erro e tentar dar nosso ponto de vista ou devemos deixar o processo natural da vida agir? É uma caridade sempre a gente tentar auxiliar a pessoa, mas a gente não pode esquecer de embrulhar para presente. Não adianta só apontar o erro.
O André Luiz tem uma frase no livro Respostas da Vida que eu acho muito interessante. Você falar a verdade para alguém sem medir a forma é como você derrubar água quente numa rosa. A água para a rosa dá vida. Mas experimenta botar uma água fervendo em cima de uma planta. A verdade, ela tem que ser a água que alimenta e não a água que queima. É o processo de empatia. Se fosse comigo. Né? Se fosse comigo. Porque tem uns amigos que eu vou te falar, viu? Me lembra Jó. A história de Jó na Bíblia é interessante. Jó estava todo cheio de chagas, a família tinha morrido, a mulher tinha abandonado, ele tinha perdido todos os bens. E ele só conseguiu, por causa das chagas, ficar em um lugar perto da cidade, que era no lixão da cidade. Então ele fica sentado num bando de lixo. Quando vocês virem na Bíblia montouro, é um bando de lixo. Aí foram os amigos de Jó para lá. Pô, legal, você está todo lascado, vai teus amigos. Aí os amigos foram lá para dizer que Jó tinha pecado e como ele poderia assumir que era um pecador e fazer as pazes com Deus. Eles não foram lá para ajudar Jó. Eles foram para botar o dedo na cara de Jó e dizer que o Jó estava naquela situação porque tinha pecado. Não sejamos amigos desse jeito. Né? Quem é que já não passou por uma situação dessa no ambiente estudantil, no ambiente de trabalho? Ambiente estudantil é ótimo. E aí, gente, o que vocês estão fazendo? Ué, tem prova hoje, você não estudou? Ih, esqueci. Cara, você está ferrado. O cara não fala assim para ti, não, fica tranquilo, você sabe. Não, tem outra prova. Né? Ah, se você não der certo nessa, eu te ajudo, a gente estuda junto. O cara só olha para ti, ih, cara, você se lascou. É o amigo de Jó. A mesma água, na temperatura, né, na temperatura diferente, ela pode queimar e não satisfazer a sede. A verdade é isso. A verdade é água. A pergunta é, qual a temperatura que a gente vai servir? Como saber se sofremos influência negativa de espíritos? Como a gente sabe que sofre influência negativa das pessoas? Porque os espíritos, quando eles nos sugerem pensamentos, você percebe que há um questionamento entre o que você pensa, o que você acredita e o que está sendo sugerido. Aquela imagem que a gente vê em desenho animado, do anjinho no ombro direito e do diabinho no ombro esquerdo, é uma excelente metáfora. Por que tem essa discussão? Porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que está sendo sugerido. Existe algo em nós chamado consciência que mede essas coisas. Então, gente, quando tem espírito para a gente colocar a culpa, é muito bom. O problema é quando os pensamentos são nossos mesmo. Quando as coisas não vêm de fora. Elas são convicções nossas. Por isso que a gente tem que trabalhar muito as nossas convicções para que quando cheguem esses maus pensamentos, a gente possa recebê-los e refutá-los. Infelizmente, nós não temos um juízo crítico. Então nós absorvemos as coisas sem crítica. Eu me tornei uma pessoa crítica e veja, crítica não é você falar mal, crítica não é você não gostar das coisas, crítico é você analisar, é decompor as coisas. Eu me tornei uma pessoa crítica no Espiritismo. Lendo Kardec, ele fala, é para ler tudo, analisar tudo e reter aquilo que você acha que faz sentido para você. Isso funciona no meio espírita e funciona no trabalho, funciona com o que a gente vê na televisão, funciona com os livros que a gente lê. A gente não aceita aquilo sem antes fazer um juízo crítico. Então, os pensamentos nossos é a primeira trincheira onde essa batalha acontece. Uma coisa que eu aprendi dando aula aqui na casa, que muitos alunos falam, é normal, eles falam assim, você não me convenceu. Aí a minha pergunta é, você entendeu?
entendi. Então, a minha tarefa enquanto professor, ela está cumprida. A minha função não é convencer. A minha função é ensinar. Se você não concorda, é um direito inalienável seu, de liberdade de consciência. Quem convence é advogado, dentro da sua órbita de atuação. O advogado, ele tem por obrigação profissional se esforçar para convencer o juiz, tentar convencer o júri. É a obrigação profissional dele. Agora, num trabalho de estudo filosófico, de estudo religioso, a nossa obrigação é passar os fundamentos daquilo. Se a pessoa não se sente convencida, é um direito dela. É um direito dela. Então, a primeira trincheira que a gente tem que respeitar isso é a nossa consciência. Se a gente conseguir ganhar essa batalha na trincheira da consciência, aí a gente consegue, a partir desse momento, dialogar com os nossos cobradores espirituais. Se a gente não ganha conosco, vai ganhar dos outros? Aí não tem como. Jefferson, muito obrigado. As reflexões foram bastante interessantes e úteis. E tenho certeza que positivas inquietações, né, que nos geram a mobilização. Então, muitíssimo obrigado pelas suas respostas, pelo fato de você estar aqui conosco, e nós encerramos o programa. Ficamos, às vezes, tristes, né, quando encerramos o programa, porque é tão gostoso, né, quando nós temos oportunidade de conversar sobre os desafios das nossas vidas, né? São desafios que todos nós, são situações pelas quais, invariavelmente, todos nós passamos. Mas, mês que vem tem mais. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Uma boa noite.